Olá e sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Ressalto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e este é um podcast semanal sobre a NBA em que eu tento fazer um recap semanal sobre a NBA. Simplesmente isso. Este é o quarto episódio e antes de começar queria novamente agradecer a toda a gente que ouviu, toda a gente que me tem dado feedback positivo e tem-me ajudado a fazer com que este podcast cresça. Uh, Já cresceu, de facto, por isso, muito obrigado a toda a gente, mesmo. Uh, Pronto, e é isso. E vamos então à semana da NBA, que foi uma semana animada, infelizmente marcada por algumas lesões. Uh, eu vou falar assim muito rápido das lesões, que são se calhar as notícias maiores. Vou tentar pôr tudo num só foco. Então, no lado dos Pistons, infelizmente tivemos a lesão de Josh Jackson, que era um jogador que andava a jogar bem, numa equipa que começou a ganhar jogos finalmente, se bem que o objetivo, obviamente, é perder. No entanto, é uma pena porque o Josh Jackson, desde que foi para os Pistons, ele foi draftado pelos Suns, tem crescido, tem melhorado e tem se tornado pelo menos um jogador que pode ficar na liga para role player, nem que seja por causa do esforço com que ele joga, o talento como o slasher que ele tem. E é pena ver que ele se lesionou. Também importante mencionar do lado dos Cavs a lesão de Dante Exum. Uma pick que quando foi feita por Utah tinha muitas esperanças, infelizmente as lesões continuaram com que ele continuaram a evitar com que ele crescesse, continuaram a evitar com que ele tivesse ritmo de jogo e neste momento é um jogador que anda perdido nos Cavs e infelizmente mais uma vez mais uma lesão. Desta vez vai ficar parado pelo menos 1 a 2 meses e é uma pena. E ainda por cima fui durante algum tempo grande fã do Dante Exum e tenho muita pena porque sempre achei que ele pudesse ser o real point guard para os Jazz. Eu pelo menos pensei quando ele foi draftado e pensei nos 2, 3 anos a seguir. Infelizmente as lesões travaram disso acontecer e pronto. Outra lesão foi a de Derrick White. Os Spurs sofreram com. Ele lesionou-se ligeiramente. Penso que não foi durante muito tempo, mas também acho que se deve mencionar a lesão de Derrick White, apesar de que também é um point guard dos Spurs e pronto, é importante para a equipa e recebeu um bom contrato este ano e de certeza que não era assim que queria começar a época, mas, mas bem, são lesões, penso que não é muito grave, sinceramente não tenho a certeza, devia estar mais bem preparado em relação ao Derrick White, mas de qualquer forma é uma pena porque ele até estava a jogar mais ou menos. Exato, não há ainda novidades, ainda não sabe quanto tempo é que é. Uh, outra lesão mais grave do lado dos Pistons também, infelizmente para quem estava entusiasmado para ver este rookie a jogar é Killian Hayes. Killian Hayes tem um torn hip e vai ficar fora a época toda. Pelo menos é o que aparenta. E é uma pena, porque Killian Hayes penso que era um jogador que muita gente tinha interesse em ver. Foi. Não é que estivesse a brilhar, mas era um rookie que penso que interessava a muita gente. E até aos Pistons, que lá está, tem 2 lesionados. Uh, Dois, pelo menos, nesta semana que se lesionaram. Também uma lesão, e talvez a mais. Pronto, eu vou mencionar as outras lesões. Bogdanovich e o Thomas Bryant lesionaram-se neste último jogo, neste último sábado para domingo. Ainda não há muitas informações, os dois saíram a mancar. Esperamos que não seja nada de grave, tanto um como o outro. No caso de Bogdanovich é extremamente importante para os Hawks. O que vale é que aqui que os Hawks têm para aí 7 ou 8 starters,
por isso são das equipas que se calhar conseguem levar com a perda de um jogador com uma qualidade como o Bogdan Bogdanovic. No caso dos Wizards, perderam o Thomas Bryant, o poste principal, o center principal, que cresceu imenso na equipa e que é um bom center e sem dúvida desenvolveu imenso. E pronto, infelizmente também se lesionou e parece que vão ter que jogar com. Parece que vamos ter muito Robin Lopez, provavelmente. Ou então muito small ball. Não faço ideia qual é que vai ser a decisão de Scotty Brooks para os próximos jogos. Não que pareça que seja muito importante ou pareça que queiram ganhar muitos jogos, porque isto está complicado para os Wizards. Depois, não lesões, mas sim ausências. Também de mencionar a quarentena. Quarentena não. Sim, a quarentena ou os dias de fora que o KD fez por causa de Covid e está a fazer, penso eu ainda. E o teste positivo também do Seth Curry de Covid-19, que foi realmente o primeiro caso positivo de Covid na NBA esta época, durante a época, e veremos o que é que vai acontecer. O Embiid também está-se a proteger. Alguns jogadores dos Sixers já não jogaram este último jogo. Eles jogaram, penso que foi com 8 jogadores, 9, e notou-se porque perderam, não é? Por isso também era contra os Nuggets, por isso não, de todas as derrotas, menos mal. Mas lá está, Seth Curry, Tobias Harris, Terrence Ferguson, Ben Simmons, Joel Embiid, Shake Milton e esses principalmente todos de fora por causa do teste positivo de Seth Curry. Mas mais do que isso, e talvez mais importante mencionar por ser a lesão que talvez cause mais transtorno dentro dos fãs da NBA, porque vai ser a época toda, e é de um jogador que este ano tinha começado muito bem. Havia pessoas até a apostar para Most Improved Player, ele assinou um contrato bastante recheado este ano, mas estava a provar-se útil e estava-se a provar ao nível do contrato, ou pelo menos perto, e tinha melhorado imenso. E é Markel Fultz que vai estar a época toda fora com um torno ACL, o que é uma pena, e é uma pena para ele, porque ele, lá está, desde que veio para os Magic tem vindo a melhorar e tem vindo a crescer e parecia estar em bom caminho para não para ter a reputação ou corresponder às expectativas da pick 1, mas pelo menos em tornar-se um point guard principal de uma equipa da NBA, o que já era positivo, tendo em conta que durante algum tempo foi posto de lado e durante muito tempo questionou-se sequer se podia estar na NBA. E infelizmente esta lesão veio atrapalhar bastante a carreira de Markel Fultz, de certeza. E só espero que ele volte bem para a época. E aqui, se calhar, como é o jogador mais influente que se perde durante um maior espaço de tempo, porque no caso do Seth Curry, ok, é um jogador importantíssimo, o Embiid também fazer quarentena, e sim, uma semana ou duas na NBA, estamos a falar de pelo menos 5 jogos, normalmente, 5 6 jogos, pelo menos. Uh, é uma perda importante, é uma perda grande, mas aqui estamos a falar da perda do point guard principal do lado dos Magic e infelizmente os Magic têm bons substitutos para quase todas as posições. Uh, lá está, neste momento estou a jogar mesmo sem o Amino. Pronto, eles têm sempre bons substitutos para quase todas as posições, exceto point guard. Vão ter que apostar no rookie, vamos ter bastante Cole Anthony, de certeza, e não me importo porque ele não jogou mal nos jogos que substituiu o Markel Fultz, mas não está ao nível do Markel Fultz. 2 não, 3. Veremos. Pode ser que isto aqui até seja haja um ponto positivo no meio da lesão de Markel Fultz. Pelo menos pode ser que Cole Anthony desenvolva. Ou então pode ser que os Magic partam para uma trade. Há point guards interessantes que estão em equipas que não estão a ganhar muito e que estarão disponíveis de certeza, como George Hill, por exemplo. Que pronto, é um dos exemplos, ou Derrick Rose nos Pistons, por exemplo.
mas certeza que esta perda de Markel Fultz é talvez a mais importante de mencionar destes últimos dias, desta última semana, e esperemos que ele volte pelo menos ao nível com que ele abandonou e que consiga continuar a desenvolver e que este torne ACL, que é uma lesão que costuma ter alguma influência na performance dos jogadores. Uh, esperemos que não influencie assim tanto e que não lhe afeta assim tanto e que ele consiga realmente ultrapassar isto. E pronto, passando depois as notícias sobre as lesões, que infelizmente ainda são algumas, uh, podemos passar para alguns destaques. Jogadores que tiveram em destaque nos últimos, pela positiva. Até porque não houve muitos. Sim, pelo menos não tenho muitos pontos negativos a apontar para além das lesões. Mas penso que é importante. Vou começar talvez pelos negativos, sim, rápido, porque não são muitos. Talvez a semana. Pronto, os Wolves continuam a perder, mas foi como disse. Os Wolves são provavelmente a equipa que toda a gente pôs de fora primeiro. Pelo menos falo por mim, que desde o início da época, não antes da época, mas com o início da época, a equipa que eu deixei, que eu já desisti mesmo, são os Wolves. Mesmo com o Karl Anthony Towns já de volta no último jogo, não foi suficiente para ganhar aos Spurs. E parece-me ser a equipa que. Parece que já desistiram. Sete derrotas seguidas. Uma delas. Algumas, obviamente, jogaram duas vezes contra Denver, jogaram contra Portland, jogaram contra os Spurs, mas não é justificação. Perderam contra os Wizards. Normalmente há sempre uma vitória aqui no meio. Não é um calendário fácil, mas na Western Conference quase nenhum calendário é fácil. Por isso, um destaque negativo que não sei se vale a pena continuar a mencionar, porque duvido que vá mudar muito este rumo. Não parece que os Wolves vão mudar muito este rumo, infelizmente. Outra equipa que tem estado com algumas dificuldades nos últimos dias são os Pelicans. Os Pelicans estão em 3 derrotas seguidas também. E uma equipa que tem esperanças em chegar aos playoffs e pronto, não é o mais positivo, mas tendo em conta que tiveram um início positivo de época, também não é grave. É mais contra quem vieram estas derrotas. Vieram contra os OKC e os Hornets, duas delas, e penso que isso está longe do desejável, principalmente contra o OKC, que é uma das equipas mais fracas, se não é dos rosters mais fracos da liga. A destaque negativo também para a semana dos Wizards, mas isso já. Eu tenho vergonha porque eu em 4 episódios já me envergonhei, não é? Porque eu disse que os Wizards iam aos playoffs porque estava com esperanças neles e que eles iam longe, etc. E olhem para mim, não é? Os Wizards estão longe de. Já estão-se a distanciar dos playoffs, não sei porquê. E pronto, não sei por quanto tempo isto vai continuar. E não sei quanto tempo o Bradley Beal vai aguentar, porque esta última semana de Bradley Beal, que já irei dar destaque, foi ridiculamente boa e mesmo assim não foi suficiente. Destaque negativo também à semana dos Atlanta Hawks, uma equipa que eu tenho vindo a dar imenso praise, a elogiar bastante nos últimos dias. Teve uma semana um bocado caótica, podemos dizer assim, com 4 derrotas seguidas. E 4 derrotas seguidas ainda é bastante, ainda por cima tendo em conta que se eu vos disser as equipas contra quem eles perderam, diria que deviam ter sido 4 vitórias seguidas. Perderam contra os Cavs, contra os Knicks e 2 derrotas seguidas contra os Hornets. Isto está longe de desejável, ainda por cima quando são 3 equipas, 4 jogos contra equipas da Conferência Este. Por isso está longe, 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 longe do desejável. Outro destaque negativo, infelizmente, são os meus Raptors, que continuam com algumas dificuldades. Verdade que ganharam o último jogo, mas tem sido complicado. Ganharam contra os Kings, mas perderam antes contra os Pelicans, contra os Celtics e contra os Suns.
não são equipas fáceis, mas uma equipa como os Raptors tinham a obrigação de ganhar pelo menos um destes 3 jogos e ter uma semana pelo menos 2-2. E então é de assinalar, pelo menos a meu ver, esta semana um bocado mais a continuação do que tem sido uma época de desilusão para os Raptors. Obviamente que isto é só o início, mas foi uma semana mais uma vez de desilusão. E pronto, estes foram os meus destaques negativos. Foram mais do que eu se calhar imaginei inicialmente. E podemos passar aos destaques positivos porque houve muitos jogadores que se destacaram por grandes jogos. E começando talvez logo pelo dia 4 de janeiro, que assim, que foi logo no exato, eu gravei dia 3, ou seja, 4 de janeiro, foi no domingo, de domingo para segunda, exatamente, e nada mais, nada menos que Steph Curry, que finalmente eu vou dar destaque aos 62 pontos, que foi contra os Blazers, mas eu posso dar destaque à semana toda. O Curry finalmente parece que acordou, não é acordou, mas decidiu sob comando. Uh, e, e bem, é melhor estar prontos. O Curry parece estar de volta. E se há pessoas que apostaram no Curry para MVP, as coisas já estão a parecer melhores. Porque ele fez 62 pontos contra os Blazers e nem foi com imensos triplos, mas se calhar uma pessoa quando falava do Curry com 62 pontos que imaginava 15 triplos. Não, foi 8 em 16, que também é ridículo. Mas imensos free throws, a ir imensas vezes ao cesto. E ele não está só a contribuir desse lado do campo, tem imensas assistências. E o Curry decidiu dar a volta esta semana pronto, aos Warriors e mudou a semana dos Warriors, sem dúvida. E lá está, os 62 pontos são um destaque, mas os jogos seguintes, para além de resultarem em vitórias para o lado dos Warriors, exatamente, eles só perderam o jogo que o Curry jogou pior, eles perderam dos 4 desta semana, de resto tem 3 vitórias, em que o Curry teve 62 pontos contra os Blazers, 30 pontos, 9 ressaltos, 8 assistências contra os Kings e 38 pontos e 11 assistências contra os Clippers no dia 9 de janeiro. Por isso, espero que o Curry continue assim, porque é dos jogadores mais divertidos para ver quando está neste ritmo. E sem dúvida, e se havia dúvidas que o Curry é o centro da atenção dos Warriors e o motor dos Warriors e o espírito dos Warriors, acho que isto prova porque os jogos em que o Curry jogou bem foram 3 vitórias e o jogo que o Curry jogou mal foi a derrota desta semana dos Warriors e mostra a influência que o Curry tem. E estas estatísticas, apesar de absurdas, penso que não são representativas o suficiente da importância que ele tem para a equipa. Porque quando o Curry está com a bola em campo, um jogador tem que estar em cima dele, pelo menos um jogador sempre em cima dele, seja o lugar do campo. Se ele não tem a bola, ele precisa também. O ataque no máximo fica 4 contra 4 porque não se pode tirar os olhos do Curry. E felizmente estamos a ter o Curry de volta e espero que isto continue assim. Outro destaque positivo também é para a semana de Julius Randle. Julius Randle teve uma semana muito boa. Os últimos jogos, desde a última vez que gravei, estamos a falar, para além dos Knicks, nesses 4 jogos terem ganho 3, penso eu. Sim. Não, peço desculpa. Sim, ganharam 3, exatamente. Uh, em 2, eu vou dizer as médias não, os jogos. O Randall contra os Hawks teve 28-17-9, contra os Jazz teve 30-16-7 e contra os OKC teve 18-12-7. E tendo em conta que isto está a resultar em vitórias, atenção, porque o Randall finalmente parece estar a dar nas vistas e acho que devemos dar atenção ao Randall, porque sempre foi um jogador que foi deitado fora depois de ter sido trocado pelos Lakers. Nos Pelicans não conseguiu fazer muito, mas parece que em Madison, que em Nova York,
ele está a decidir pegar nas rédeas da equipa e é um point forward, faz-me lembrar o Blake Griffin, sinceramente. Outro jogador que brilhou nesta última semana foi o RJ Barrett. Atenção que estes dois jogadores estão a ser treinados por um treinador a sério, não é o Thibodeau, mas isso também se nota nos minutos. Eles, penso que nos 4 jogos jogaram, nos últimos 4 jogos, mais de 3 foram, pelo menos 3 foram com 40 minutos. Mas nada de surpreendente no Thibodeau. Mas também de dar atenção às exibições de RJ Barrett, que tem jogado bastante bem este ano e de certeza que já não será uma desilusão. Nunca foi desilusão, mas foi um bocadinho de desilusão ano passado. Mas este crescimento está a ser saudável e se calhar esta falta de atenção que se está a dar nos Knicks, ou pelo menos a falta de mídia que normalmente existe, que, em comparação com o que normalmente existe à volta dos Knicks, estás a fazer bem, penso eu. E acho que é de assinalar o que está a acontecer com os Knicks, que estão a ter uma época bastante mais positiva do que se imaginava. E pelo menos este início aponta uma corrida, pelo menos ao Play-in Tournament, o que é bastante positivo para os Knicks e que de certeza que a maioria de nós não esperava. Também é importante assinalar o máximo de carreira de Gordon Hayward contra os Hawks, que marcou 44 pontos. Quero assinalar também a semana ou o crescimento do rookie dos Kings, que é um dos meus preferidos, que é o Tyrese Haliburton. O Tyrese Haliburton tem jogado muito bem e é impressionante como um rookie tem a maturidade que ele tem. Ele já manda em certas ocasiões, é ele que diz em que lugar cada jogador deve estar. E se os rumores, infelizmente os Kings estão a implodir um bocado por causa dos tweets e comentários do pai de Marvin Bagley, que diz que ele precisa de jogar mais. Se calhar precisa, mas também se calhar precisa de mostrar que merece jogar mais nos minutos que joga. Mas pronto, vamos ver o que é que acontece nos Kings, não é? Já houve também o ano passado com o Buddy Hield, se ele queria ou não quer ficar. Pelo menos uma coisa positiva, que é sem dúvida Tyrese Haliburton, que os últimos jogos, que muita gente dizia que era o rookie mais bem preparado para a NBA, ou dos rookies mais bem preparados deste ano para a NBA, e sem dúvida está-se a refletir nisso. E é muito bom rookie e tem jogado bastante bem e tem se adaptado bem à NBA. E acho que se nota cada vez mais nos últimos jogos. Os últimos 3 jogos foram pelo menos mais de 10 pontos e mais de 5 assistências em cada um, combinados com boa defesa, com boa responsabilidade e muitos poucos turnovers, o que é de assinalar. Uh, eu sei que estou a deixar um jogador de lado de propósito que teve uma semana ridícula, mas eu estou a deixar mais para o fim porque a maioria destas exibições, não, todas estas exibições vieram em derrotas, por isso não quero já falar dele. Mas quero falar também da semana de Caris LeVert, que com a ausência de KD e de Kyrie Irving, o Caris LeVert tem brilhado. Estamos a falar. Sim, tem assumido as rédeas da equipa e infelizmente estas das 3 últimas grandes exibições, a melhor veio numa derrota, mas estamos a falar. O último jogo contra os Grizzlies foi de 43 pontos, 5 ressaltos, 6 assistências. Contra os Sixers foi 22 pontos, 7 ressaltos, 10 assistências. Atenção, porque isto pode ser o suficiente para os Nets não o trocarem, porque de certeza que ele seria a peça principal na troca pelo James Harden, caso acontecesse, ou o contrário, ou os Rockets, caso esta oferta aconteça, ficarem mais convencidos pelo valor de Caris LeVert, que tem brilhado. Já a época toda tem jogado bastante bem, mas agora sem KD e sem Kyrie Irving nos últimos jogos, fez questão de mostrar o que valia e faz-o muito bem e tem jogado bastante bem. Outro jogador em destaque esta semana foi Luka Doncic. Eu não vou começar, eu não posso estar a dizer as estatísticas de todos os jogos, mas Luka Doncic
também em destaque nesta semana, em que os Mavericks nesta última semana tiveram 3 vitórias em 3 jogos, e muito graças a Luka Doncic, que teve 2 triplos duplos e no outro ficou um ressalto triplo duplo. O único problema com o Luka Doncic tem sido os turnovers, que foram muitos. Ele deve estar numa média para aí de 8 turnovers, 7 turnovers nesta última semana, o que é grave. No entanto, estão-se a tornar em vitórias, por isso é que é mais importante. Também destacar as exibições de, mais uma vez, Nikola Jokic. Uh, Isto tem sido o típico, não é? É triplos duplos ou quase triplos duplos, e é ridículo. E para mim continua a ser ridículo um center jogar desta forma. E ele é o foco principal dos Nuggets, e é ele que manda ali. E sem dúvida, para mim, pelo menos o center mais versátil na história da NBA ofensivamente. De destacar também a semana dos OKC, mas principalmente de Shai Gilgeous-Alexander, que é ele que manda agora nos OKC. Penso que muita gente ficou, ou pelo menos possa ter estado cética em relação à época que ele iria ter este ano, porque muitas das estatísticas, muitos jogadores jogam com o Chris Paul, acabam com estatísticas melhores do que realmente são. Mas esta última semana o SGA assumiu as rédeas dos OKC, já assumiu desde o início da época, mas agora a equipa está cada vez a melhorar mais. E esta última semana, em 4 jogos, foram 3 vitórias. Sim, Pelicans, Knicks e Magic foram as vitórias. A derrota também veio com o Tozito, também não é grave. Mas são esses jogos que se têm que ganhar, e tendo em conta que, por exemplo, jogadores como o Dort, que estão a lançar mais de 40% de triplos, e o SGA a jogar bastante bem nos últimos jogos, sempre os últimos 2 jogos principalmente a flertar com um duplo-duplo, ou até um duplo-duplo, ou até mesmo um triplo-duplo, e cada vez mais a provar que é um dos melhores jogadores da draft classe dele. A destacar também neste último sábado para domingo, a exibição de Tyrese Maxey contra os Nuggets dos Philadelphia 76ers, porque lá está, por causa do Covid, houve muitas ausências, e se deu espaço a Tyrese Maxey a jogar, que brilhou. Tem sido um dos rookies que tem mais brilhado nesta época, e brilhou contra os Nuggets. Não foi suficiente para a vitória, mas estamos a falar de 39-67, e é de assinalar. Outro rookie que tem melhorado imenso, cada vez mais, e acabou esta última semana com um triplo-duplo, quebrando o recorde de Fultz, que antes era do irmão. Estamos a falar de Lamelo Ball. Lamelo Ball acabou o jogo contra os Hawks com um triplo-duplo, em que ele foi bem parte responsável pela vitória dos Hornets, e aquele miúdo tem sauce para caraças. Ele é muito bom, e ele traz o flair, o estrelinha que faltava aos Hornets nos últimos anos. Assim, faltava alguma coisa aos Hornets, e sem dúvida que o Lamelo Ball vem trazer aquela coisa especial que chamam os jornalistas. É o flair mesmo, e é bom ver, e cada vez mais se está a mostrar que a pique foi a acertada dos Hornets, que estão a montar uma equipa que, tirando as exibições de Devontae Graham, que tem jogado bastante mal, todos os jogadores têm estado bastante bem, e têm, principalmente nesta última semana, e estão a crescer. Gordon Hayward tem-se adaptado bem, o PJ Washington tem desenvolvido bem, o Terry Rozier tem jogado bastante bem. Eu não sei se tem noção, mas ele tem 20 pontos por jogo, com percentagens bastante boas. Por isso, atenção, os Hornets andam a jogar bem, e o crescimento do Lamelo Ball pode significar ainda mais o crescimento dos Hornets. Também queria destacar o debate. Isto aqui é complicado. Isto na última semana tem complicado não falar de debates.
de destacar também o confronto entre um jogador que tem sido um dos destaques deste ano e para mim um dos candidatos a MVP neste momento se fosse acabar-se a época, de Domantas Sabonis, e também de o jogo Mikal Bridges, que é um dos jogadores que eu mais gosto nos Suns, um 3D incrível, braço até que nunca mais acaba e uma das melhores picks dos últimos anos, tendo em conta a posição em que foi nas trocas contra os Sixers. Destacar também a exibição do Drummond contra os Bucks, e queria destacar também a exibição de Keldon Johnson contra os Wolves. Eu estou a acelerar um bocado porque não vale a pena estar a dizer, porque já não são statlines. A de Sabonis estamos a falar de 28-22. E a de Drummond também, 24-15, penso eu. Mas mesmo assim, queria só destacar as exibições destes jogadores. Porque, pronto, foram exibições muito boas e penso que é destacar. E pronto, chegamos à parte do programa em que eu normalmente entrego os prémios semanais. E o primeiro prémio que vou oferecer é o de MVP. Vou já destacar algumas menções honrosas que acabei por não dar. Atenção que Bradley Beal não tem, porque, como eu disse, o MVP teria que ser para um jogador que refletisse em vitórias. E era esse o destaque que eu ia dar, que era Bradley Beal, antes de dar os prémios. Eu esqueci-me. Bradley Beal teve uma semana ridícula. Quebrou o máximo de carreira com 60 pontos contra os Sixers. Adivinhem, deu numa derrota. Depois de seguida... Sim, é triste dar estes jogos refletirem-se em derrotas. Depois, antes disso, tinha tido 27 pontos, 10 ressaltos contra os Nets e também deu uma derrota. E contra os Celtics, 41 pontos, que também foi uma derrota. Tem jogado bem. Pode ser que seja desta época que os Wizards trocam, porque acho que esta época não dá, não sei o que é que eles querem fazer mais. Voltando ao MVP, peço desculpa, eu esqueci-me. Nas menções honrosas tenho Jason Tatum, que teve numa... Pronto, os Celtics ganharam 4 jogos nesta última semana. Luka Doncic é o que tem provavelmente a melhor stat line overall, e até refletiu em 3 vitórias, mas o número de turnovers incomoda-me um bocado. Jokic, LeBron, mas o meu MVP vai para o jogador que eu vejo mesmo que é o jogador mais valioso de uma das melhores equipas desta última semana, que é Steph Curry. As médias de Steph Curry é de 36.5 ressaltos, 7 assistências, com porcentagem de 50, 48, 91 nesta última semana. Refletiu em 3 vitórias e uma derrota. E é ele que dá a volta, é ele que manda, e foi ele que deu a volta à época dos Warriors até agora. E para mim é realmente o jogador mais valioso da equipa a par de Jokic desta última semana. Porque se ele jogar mal, eles perdem, se ele jogar bem, eles ganham. E pronto. O Rookie of the Week, penso que é dos prémios mais fáceis para dar esta semana. Destaque também a Tyrese Maxey. Anthony Edwards tem jogado bem, eu não falei dele nos destaques positivos, mas tem jogado bem, sem dúvida. Tyrese Haliburton também, como falei. Os dois Tyrese, não é? Tyrese Maxey e Tyrese Haliburton. Também o Peyton Pritchard, que também jogou bem, mas mais uma vez o meu Rookie of the Week vai para LaMelo Ball. 3 vitórias, uma derrota nos 4 jogos desta semana, médias de 15-9-9, 2 turnovers apenas, e LaMelo começa, pelo menos para mim, a destacar-se um pouco mais dos restantes rookies para fugir com o Rookie of the Year. Obviamente que ainda falta muito tempo, mas é assim que as coisas começam, e tendo em conta ainda por cima que se refletem vitórias e que ele contribui imenso para as vitórias, acho que é importante assinalar. E fico feliz porque LaMelo Ball, lá está, fico feliz pelos Hornets, porque se há a equipa que precisavam de uma estrelinha ou de alguém que tivesse esse flare, esse brilho, que trouxesse os jornalistas, eram os Hornets que precisavam, e LaMelo é o jogador que pode fazer isso.
Uh, a minha equipa da semana. O meu treinador da semana, primeiro vou começar com isso, vai para Greg Popovich, porque os Spurs estavam bastante mal. Antes desta semana, em que em 4 jogos ganharam 3, uh, os Spurs estavam 2-3 e estavam numa streak de derrotas um bocado negativa. E Popovich decidiu pôr Poole no banco, decidiu pôr Aldridge a começar e dar mais minutos, ainda mais minutos aos jogadores novos como Lonnie Walker, Keldon Johnson, uh, até o próprio Danny Vessel. DeJounte Murray tem brilhado, eu sei que já falei dos Spurs há 2 edições atrás, mas foi graças a estas alterações de Popovich que os Spurs tiveram uma semana muito boa, ganharam 3 jogos em 4 e lá está, boa parte vem do trabalho e da adaptação do, do Greg Popovich. Não querendo desvalorizar, obviamente, todos os restantes jogadores, que é isso, como o Patty Mills também, que lá está, esta época ele disse, o Patty Mills que vão ver este ano é o Euroleague Patty Mills, e é o que estamos a ver, ele tem deixado de ser tão altruísta e ter lançado e tem resultado em mais vitórias. E correspondendo com o Coach of the Week, a minha equipa da semana também é para os Spurs, porque para além de terem tido um recorde de 3-1, foram vitórias importantes. São uma das equipas mais enjoyable de se ver. São super divertidos de ver jogos dos Spurs, coisa que eu trabalho também do Popovich. E eu tenho que destacar esta equipa. E como não destaquei nenhum jogador até agora dos Spurs individualmente, podia destacar DeMar DeRozan, mas mesmo assim não seria suficiente. Não sei, acho que a equipa da semana tem que ir para os Spurs. Deram a volta a 4 derrotas seguidas, com uma vitória contra os Clippers, contra os Lakers e depois contra os Wolves. E lá está, é impressionante ver esta equipa que é entusiasmante, que jogam rápido, jogam bem e com imensos jogadores novos. Isso é que é impressionante, é que dos jogadores todos que jogam, imaginando que Derrick White não está lesionado, a maioria tem menos de 25 anos. Keldon Johnson, DeJounte Murray, Lonnie Walker, Jakob Poeltl, Danny Vassell. E lá está, seria Derrick White. Por isso, há muito tempo que não se diz isto, mas os Spurs são mesmo entusiasmantes, jogam muito bem e preparem-se porque se esta equipa joga assim agora, com o crescimento dos jogadores, tenham atenção. Atentos, muito, muito atentos aos Spurs nos próximos anos, para variar, não é? Eles, quando têm um ano mais abaixo, ou alguns anos mais abaixo, parece que vão conseguir dar a volta. Quero destacar, apesar de tudo, também da equipa para a semana, talvez em segundo e em terceiro, os Hornets e os Celtics. Os Hornets com uma semana de 3-1, em que vitórias importantíssimas contra duas contra os Hawks e uma contra os Pelicans. Simplesmente a vitória, o Coach of the Week e a Team of the Week não foi para os Hornets porque foram jogos mais fáceis. O recorde foram mais ou menos o mesmo. E os Celtics, que tiveram uma semana de 4-0, uma semana perfeita, e simplesmente não dou a Team of the Week para os Celtics, porque também foram jogos um bocado mais simples, tendo em conta a qualidade da equipa, não é? Uma vitória contra os Pistons e outra contra os Wizards, 2 vitórias, uma contra os Raptors e contra os Heat, mas mesmo assim, nada que não seria quase o esperado, mas lá está, o importante são ganhar esses jogos e eles estão a ganhar. E pronto, acho que posso passar para a última fase do programa, que é a All-NBA Week Team. E a minha All-NBA Week Team esta semana, obviamente vai ter o MVP, Steph Curry. Eu vou dizer as médias, porque assim justifico mais, não é? O point guard seria Steph Curry, com uma semana de 3 vitórias, uma derrota, com 36 5-7, com percentagens ridículas. O outro guard seria Bradley Beal, que apesar de
em 3 jogos darem 2 derrotas, as médias desta semana foram 43 pontos, 7 ressaltos, 4 assistências, com percentagens de 50, 54, 87. Infelizmente vieram derrotas, mas na All-NBA Week Team, para mim, eu vou principalmente destacar... não vou destacar, não vou dar tanta importância a vitórias e derrotas. Os forwards seriam Luka Doncic, que resultaram em 3 vitórias as exibições dele, e estamos a falar de 30 pontos. Eu estou a rir porque isto é ridículo. 30, 12 ressaltos, 11 assistências. Infelizmente veio acompanhado com 7 turnovers, como disse, mas resultaram em 3 vitórias. Por isso as percentagens não são assim tão boas, mas ele é o centro da equipa, é ele que manda, e resultaram em vitórias, que é o que importa. O outro forward, lá está, como eu ainda não destaquei nenhum jogador dos Celtics, destaquei apenas no MVP, no Honorable Mention, vai para Jason Tatum. Jason Tatum, 4 jogos, 4 vitórias e médias de 31 pontos, 6 ressaltos, 5 assistências, apenas 2 turnovers, com percentagens de 50, 51, 100%. Por isso, um destaque mais que positivo. E Jason Tatum, para quem apostou para ele para MVP, as coisas estão a parecer cada vez melhor e é um desenvolvimento incrível dos dois jogadores novos dos Celtics, que, mais uma vez eu digo aqui, podemos ter aqui o próximo par de forwards ao nível de Paul George ou Kawhi Leonard, ou quem sabe melhor. Tendo em conta o desenvolvimento destes dois jogadores nos últimos anos, nunca se sabe. Eu, quando vejo jogos dos Celtics e vejo o Tatum a lançar, eu acho que sempre vai acabar por acertar, por isso acho que isso já diz bastante. E center, adivinhem. Eu sei que sou um bocado biased nisto, mas Nikola Jokic, eu não consigo não destacar Nikola Jokic, que nestes 4 jogos 3 refletiram 6 vitórias e ele teve médias de 27 pontos, 12 ressaltos, 9 assistências, 5 turnovers, com percentagens de 57, 41, 79. Epá, que gênio. E pronto, chegamos ao fim da 4ª edição do Ressalto Ofensivo, do 4º episódio. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado a toda a gente. Eu continuo a gostar de gravar isto e daí continuo a gravar. E queria só acabar este episódio com uma mensagem de: depois destes debates, pá, nem quero saber. Não deixem a extrema-direita crescer. Acabem com os fachos todos e não vamos deixar o André Ventura ficar com esta merda, por favor. Pronto. Aproveitem a NBA e até para a semana, amigos.